uma alegria, mais uma vez, poder estar junto com você, poder, mesmo que à distância, através da transmissão online, estar podendo adentrar ao seu lar. Quero agradecer você que tem nos acompanhado e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que nós possamos mais uma vez, nessa oportunidade, nos alimentarmos espiritualmente, além, é claro, de crescer também no conhecimento da palavra do Senhor. É muito bom poder ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor através da celebração online da Batista Vila Formosa, uma igreja que, entre as suas missões, as duas que nós destacamos, as principais, é adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Quero continuar falando sobre igreja. Nós falamos na ministração passada sobre a existência, o porquê da existência da igreja com relação a Deus, com relação à adoração. E hoje eu pretendo falar sobre o porquê a igreja existe com relação a si mesmo, né? Por que a igreja existe, o que ela tem que fazer, a igreja existe para quê? Com relação a ela mesma e com relação ao mundo, a evangelização, é claro, mas por que a igreja existe? Queremos compartilhar sobre esse tema. Vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade e o privilégio de mais uma vez estarmos juntos, apesar de estarmos à distância. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da tua palavra. Queremos te pedir por cada um que está nos acompanhando nesse momento, pelas redes sociais, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, que o Senhor esteja curando, libertando, consolando, Pai de amor, dirigindo a cada um, e que mais uma vez nessa oportunidade o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e corações na compreensão, na explanação e compreensão da tua palavra. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16, ele vai falar exatamente o porquê ou qual a finalidade da igreja com relação a si mesmo. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 11 do capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na celebração passada, volto a repetir, nós falamos sobre a existência da igreja com relação a Deus. A missão principal é a adoração. Falamos sobre a vida do adorador, falamos sobre o nosso testemunho, como nós devemos orar, como deve ser o nosso culto, a nossa celebração, não preso a locais, não preso a uma liturgia, mas sim muito mais aquilo que vai no nosso coração. E agora eu quero compartilhar com vocês justamente sobre isso, sobre a existência da igreja voltado em relação a si mesmo. E eu quero destacar que a igreja existe com relação a si mesmo para edificar, para treinar os crentes, para que todos possam desenvolver. Porque nós sempre falamos na missão de evangelização, de missões, isso é ótimo, nós vamos falar também hoje, mas nós precisamos para isso estar treinados, estar capacitados para fazer isso. Lutero
proclamou o sacerdócio de todos os crentes, mais de 500 anos, muito mais que isso, e depois parece que a estrutura das igrejas, pelo menos aparentemente, negam isso. Talvez seja necessário, ou talvez nós precisaríamos de uma nova reforma para devolver aos leigos a função de ministros de reconciliação. O leigo é o melhor e maior potencial da igreja. Às vezes nós ficamos muito presos ao pastor, a determinado ministro, quando na realidade nós precisamos treinar crentes, nós precisamos multiplicar. Não dá para esperar tudo pelo líder se é que queremos realmente ter um crescimento. Um exemplo disso é a Coreia do Sul tem um crescimento espantoso, né, de igrejas. E pesquisando um pouco a esse respeito, isso se deve muito ao treinamento desses leigos para testemunhar, o treinamento de pessoas, né? Às vezes nós ouvimos muito um jargão que diz pastor cuida de ovelha, ovelha gera ovelha. A igreja de Deus nós precisamos reforçar, precisamos sempre ser lembrados que a igreja é muito mais do que uma aglomeração de pessoas, de multidão, independente da quantidade, mas a igreja deve ser o quê? Um corpo bem ajustado. E quando nós falamos de bem ajustado, significa que ele tem que estar bem coordenado, onde cada um deve exercer a sua função, o seu ministério, o seu dom e crescer em maturidade. Paulo destaca exatamente isso nesse texto. E a igreja deve existir com relação a si mesmo para nutrir e treinar os cristãos, treinar os crentes. E esse é o ponto principal da doutrina de Calvino sobre a igreja, né? Por isso, ficar fora da comunhão da igreja, isso é perigoso agora quando nós estamos nesse momento de pandemia, transmitindo sempre pelas redes sociais, a transmissão online, isso é maravilhoso nesse tempo, mas isso não pode se tornar uma rotina. Nós precisamos realmente estar em comunhão, estar reunidos na igreja, porque quando nós ficamos fora dessa comunhão, muitas vezes, é como entregar uma pessoa a Satanás, né? A gente não acompanhar, ele não ter aonde recorrer. Então, a comunhão da igreja também nos protege. E o texto fala o quê? Justamente para ter essa igreja, esse corpo bem coordenado, bem ajustado, cada um exercendo a sua missão, o texto fala que Deus deu pastores à igreja como mestres, né? A Bíblia como conteúdo de ensino. E aí ele fala desse modelo, um modelo de ensino. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29 vai falar sobre isso. E aí eu quero convidar você a prestar atenção, e às vezes você vai até achar cômico ou engraçado, mas é exatamente como nós temos hoje alguns exemplos distorcidos do que é a igreja, do que deve ser a igreja com relação a ela mesma, né? Eu poderia começar falando sobre a igreja creche. A igreja creche é aquela igreja onde os crentes são sempre bebês, crianças espirituais, como Paulo diz. Não demonstram maturidade, não crescem em maturidade, porque a criança ela é instável. É uma igreja centrada em si mesmo, falamos isso também anteriormente com relação à adoração a Deus. É uma igreja que tem uma compreensão muito limitada, é uma igreja que depende dos outros para cuidar de si mesmo. Essa é a igreja creche e é um exemplo de visão distorcida da igreja. Nós temos também a igreja desnutrida. É aquela igreja que só se alimenta uma vez por semana. E aí ela vai ficar desnutrida. Ela só se alimenta, muitas pessoas, quando se reúnem presencialmente, uma vez por semana em apenas um dos cultos. Ela não se alimenta constantemente, mesmo não estando presencialmente ali reunida. Nós temos também a igreja flácida. A igreja flácida é aquela que come e dorme. Ela não faz exercícios. E ela se torna flácida espiritualmente. Não cria músculos, não tem resistência espiritual,
não tem maturidade, não tem conhecimento, porque maturidade é vida, né? Maturidade é vida e é caráter transformado à imagem de Cristo. Então, essa também é uma visão distorcida da igreja. A outra visão distorcida é a igreja colônia de férias. Bem diz um nobre pastor que o lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Então você está habituado, agora não, né? Tivemos aí esse período de isolamento, estamos tendo, mas estava habituado a estar, por exemplo, reunido no domingo, em determinado horário, e aí você já colocou aquilo na agenda, aquilo passa como rotina, e aí você gosta de ir a um lugar bom, né? Essa é uma outra visão distorcida da igreja com relação a ela mesma. E a igreja plateia, então? A igreja plateia é aquela igreja onde vamos, ou as pessoas vão, só para assistir o que acontece. Somos apenas espectadores, somos plateia. Entramos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento, como talvez isso possa estar acontecendo agora nesse período de transmissão online. As pessoas assistem, acompanham, mas simplesmente isso. Nós temos também uma outra visão distorcida que é a igreja clube, um lugar onde nós pagamos uma cota, contribuímos, né, para que tenhamos um ambiente limpo, um ambiente gostoso e confortável. Um lugar onde gostamos de ir com a família, porque é um lugar muito bom, ter um tempo agradável, edificante para rever os amigos, né? Mas a gente não pode esquecer, ser lembrado a cada momento, Paulo fala muito sobre isso, que a igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. Cuidado com a igreja clube, às vezes nós temos essa visão, sem querer admitir, mas pensamos dessa maneira ou agimos dessa maneira. Uma outra visão distorcida da igreja é a igreja como prédio. Qual dificuldade nós enfrentamos nessa pandemia, além de todas? A questão de conscientizar que nós somos a igreja, conscientizar as pessoas. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando nós temos o Novo Testamento que se refere ao templo de Deus, ela está falando da minha vida, do meu corpo, do seu corpo, da nossa vida, não do lugar aonde reunimos. Por isso que continuamos sendo igreja, mesmo nesse distanciamento. Agora, nós somos igreja, estamos reunidos, mesmo à distância, mesmo sem o culto presencial. Estamos retomando, mas nós continuamos ou devemos continuar sendo igreja, porque a igreja não é o prédio, mesmo porque quando a igreja se desenvolve e cresce, não tem mais lugar para comportar as pessoas, o lugar tem que ser vendido, tem que ser transformado em uma outra instituição e nós temos que ir para um lugar maior. A igreja não deve estar preso nessas questões. Lembra quando eu falei a existência da igreja com relação a Deus e Jesus encontra a mulher samaritana? A igreja, a questão de adoração não está limitada a lugar sagrado, não. A igreja sou eu, é você, é a minha vida, a sua vida. Então, cuidado com essas questões, essas visões distorcidas sobre as igrejas, ou sobre a igreja, né? A igreja cresce, a igreja desnutrida, a igreja flácida, a igreja colônia de férias, a igreja plateia, a igreja clube e a igreja templo, onde nos reunimos. Então, o que é realmente a igreja com relação a si mesma? O texto é claro. A igreja é um corpo. E como corpo, ela tem muitos membros, mas cada membro tem o seu trabalho, missão e função específica. Mesmo aqueles membros que não aparecem nos holofotes, por exemplo, a função é fundamental para que todo o corpo tenha saúde. E aí nós precisamos destacar três coisas importantes, três fatores importantes sobre a igreja como corpo. Nós precisamos ter unidade, diversidade e mutualidade. Unidade. Os membros são diversos, mas estão ligados, vivemos um só corpo.
Estamos ligados à mesma cabeça, que é Cristo. Então nós temos aí a unidade. Diversidade por quê? Porque nós temos liberdade, nós somos diferentes uns dos outros, mas nós continuamos pertencendo ao mesmo corpo. E nós temos a mutualidade, reciprocidade. E aqui nós temos que tomar cuidado com dois perigos, né? Aquelas pessoas que não conseguem viver a mutualidade pelo complexo de superioridade ou pelo complexo de inferioridade. Não consegue estar junto, ser recíproco, por quê? Ou ele acha que está superior àquele que está ao lado dele, ou ele acha que ele está inferior. Então não existe isso. A igreja, nós devemos, cada um tem a sua missão, exerce o seu dom, né? Mas perante o Senhor todos somos iguais. Então a igreja é um corpo, e esse corpo deve zelar pela unidade, pela diversidade, respeitando a diversidade, mas também exercendo a mutualidade. E a igreja, como corpo, em relação a si próprio, ela tem que treinar esses leigos, como disse, para que possam servir uns aos outros. O texto que acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Hoje a igreja tem pastores que devem ser vocacionados também para treinar, além de fazer o trabalho. O papel dos líderes hoje deve ser sempre reforçado, esse aspecto de treinar os santos para o desempenho do ministério. Nós somos todos sacerdotes reais. Precisamos, volto a repetir, talvez de uma nova reforma, se é que podemos dizer isso, onde todos os crentes devem se sentir úteis, devem se sentir privilegiados e treinados para o serviço. Não há como aguardar somente pelo pastor ou pelo líder principal. Um bom exemplo disso é Jesus Cristo. Como ele investiu a maior parte do seu tempo fazendo o quê? Além de milagres, curas, exercendo o ministério, treinando os seus 12 discípulos. A igreja não é uma massa de pessoas, volto a repetir, ela é a comunidade dos discípulos, ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros. Discipulado, é bom lembrar, é muito mais que conhecimento. Discipulado é vida, é caráter. Não adianta termos um vasto conhecimento teológico, um profundo conhecimento da teologia e não sermos treinados para o serviço. Nós precisamos de maturidade. Maturidade é vida. Nós precisamos de vida. Quando Jesus mandou os discípulos, quando Jesus dá a ordem de fazer discípulos, ele diz que nós devemos ensinar e guardar. Outra questão muito importante de se destacar é o crescimento numérico sem vida. Crescimento numérico sem vida não é um crescimento saudável da igreja, mas também não podemos ir ao outro extremo. A igreja precisa crescer, a igreja precisa continuar evangelizando. A expansão contínua das igrejas sem um ensino profundo vai enfraquecer cada vez mais a igreja no futuro. Então nós precisamos evitar os dois extremos. Diz um pastor, os extremos da numerologia, que é a idolatria dos números, e da numerofobia, que é o medo dos números ou dos números. Precisamos tomar cuidado com isso, com o crescimento da igreja. Então não se esqueça, a igreja deve crescer sim, mas ela deve crescer de uma forma ordenada, organizada e coordenada. Eu me lembro muito bem, me permitam aqui compartilhar, esse ano a Batista Vila Formosa completa 10 anos de existência na nova fase, e eu vou completar 10 anos aqui como pastor titular dessa igreja. Na realidade, eu me lembro que quando cheguei aqui havia realmente uma preocupação nesses dois extremos, né?
Alguns estavam preocupados que a igreja precisava crescer, o número precisava aumentar, e outros estavam apavorados, porque provavelmente com o aumento do crescimento numérico da igreja, talvez alguns poderiam perder o seu, entre aspas, ministério ou status. Não se preocupe com isso. A igreja é um corpo de Cristo. Ela pode ter 5, 10, 100, 1000, 10 mil membros. Todos vão ter condições de trabalhar se nós realmente tivermos essa visão de que a igreja existe em relação a ela mesma para treinar, para capacitar as pessoas, é claro que através da atuação do Espírito Santo, mas fazendo a nossa parte, para aí sim poder levar o Evangelho. Então, é importante esse destaque. E a outra questão que eu quero destacar da existência da igreja é com relação ao mundo. E aí sim nós falamos de missões, nós falamos de evangelização. Mateus capítulo 28, a grande comissão, texto bastante conhecido, mas se me permitem eu quero ler novamente Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20, o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele dá a ordem, ele dá a grande comissão, mas ele diz que sempre estará sustentando, coordenando. Ele dá as condições. E aí nós precisamos então falar sobre a existência da igreja com relação ao mundo em que vivemos. E aí eu preciso destacar algumas coisas preocupantes, alguns detalhes, preocupantes. Você sabia que a maioria dos crentes, de acordo com algumas pesquisas, não sabe o que é testemunhar? Apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Triste isso, mas é realidade. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem o poder para testemunhar. Não apenas os apóstolos, mas todos os crentes. Parece que isso tem sido uma dificuldade que nós precisamos enfrentar. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4, vai falar que os crentes foram pregando a palavra. Os crentes é que devem estar envolvidos com os descrentes. Crentes devem estar envolvidos com os descrentes, estão todos os dias. São eles, somos nós que vamos levar o evangelho e que devemos testemunhar. Não é quando nos reunimos em culto e celebração, ao contrário, é o dia a dia. Então a igreja precisa existir para testemunhar, para pregar. E não adianta pregar e falar e não viver. A igreja precisa ser como o sal, ela precisa ter a influência invisível. A igreja precisa ser como luz, a sua influência visível. E a igreja precisa ser como perfume, a influência anotada. Muito interessante essa definição. A evangelização deve ser o quê? O resultado da apostolicidade. O que é isso? Continuidade, conformidade da doutrina dos apóstolos. A igreja deve continuar pregando. O trabalho de testemunhar, de pregar, de levar o evangelho não está limitado só aos apóstolos. Nos dias de hoje, só ao pastor, ao líder, não. Toda a igreja deve ser herdeira dos apóstolos, no sentido de dar continuidade à missão apostólica, ou seja, pregar o evangelho até os confins da terra. Filipe e Estevão, estão lembrados? Eles eram diáconos, mas se tornaram grandes pregadores, porque foram ungidos para isso. O povo, ao ser disperso, iam pregando a palavra. Você que nos acompanha, aonde você estiver, você deve pregar ou deve testemunhar da palavra. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 44, versículo 5, fala do compromisso de todo aquele que foi revestido com o poder do Espírito
espírito de falar e viver. Um historiador chamado Philip Schaff diz o seguinte: não haviam sociedades missionárias nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente evangelizada ou cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária. Claro que hoje nós temos as agências de missões, maravilhoso isso. Mas às vezes nós estamos transferindo essa responsabilidade. Nós contribuímos para missões, né? Nós contribuímos muitas vezes financeiramente na igreja e passamos essa tarefa. Mas o líder, o pastor, o missionário é que tem que cuidar disso. Não. O que aconteceu aqui? Cada cristão contou ao seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o escravo ao seu amigo escravo, o servo ao seu mestre. Ele contou a história, a sua história de conversão. Como um marinheiro gosta de contar a história do resgate, por exemplo, de um naufrágio. Cada cristão contou a sua experiência. Você tem contado a sua experiência de transformação? Claro que para isso nós precisamos passar por essa experiência. E o texto fala sobre a tarefa imperativa, é uma ordem. E é uma tarefa também intransferível. Nós precisamos, todos nós, que nos consideramos ou afirmamos que somos cristãos, Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, para todos, todos devem fazer. E também é uma tarefa que deve ser feita com urgência. Não devemos ficar postergando isso, porque Cristo está voltando. Nós precisamos evangelizar. Então a igreja precisa, com relação ao mundo, evangelizar com urgência. Fazer discípulos é a essência dessa grande comissão. Nós precisamos realizar o discipulado, e esse discipulado ele é dinâmico, né? Prova é que é para ir, ir fazer, tem que ter dinamismo. Esse discipulado é prático, ele deve ensinar, ensinando e guardando. Não é só teórico. Eu fico um pouco preocupado com as pessoas que eu acho maravilhoso. Precisamos realmente conhecer, precisamos nos aplicar na teoria, no conhecimento, mas nós precisamos pregar o evangelho prático. Isso está relacionado com vida, com testemunho. E o discipulado também é o quê? Integrador, batizando. Aqui na Batista Vila Formosa, nós temos um ministério, uma classe, onde nós recebemos aqueles que estão chegando, né, que aceitaram a Cristo, ou que estão vindo de outras denominações, e nós colocamos o nome de integração. É o momento em que a pessoa vai conhecer. Então, esse discipulado deve ser integrador. E prega, batiza. Eu quero concluir falando um pouquinho sobre o nosso lar, o tempo que vivemos agora. O lar, preste bastante atenção com relação à missão da igreja, com relação ao mundo. A igreja somos nós, então o lar deve ser o centro nevrálgico do testemunho do evangelho. O que isso significa? Lembra a igreja primitiva? Ela não tinha templos, então nós devemos pegar lugares. Ao contrário, ela crescia através das suas reuniões nos lares. Nós parece que esquecemos isso também hoje. O lar dos crentes eram congregações, onde o evangelho era pregado, vivido, testemunhado com poder. Paulo testificava de casa em casa. Eles não esperavam se reunir no local, no templo, no domingo, uma vez por semana, não. De casa em casa. Todas as igrejas que crescem de uma forma saudável, ela tem voltado a sua atenção para o ministério dos leigos, para o testemunho e nutrição dos crentes de pequenos grupos,
do testemunho que cada um deve dar, não esperando somente aquele encontro presencial. Todas as igrejas que procuram realmente trabalhar, procuram desenvolver, procuram capacitar aqueles que vão chegando, elas estão crescendo e crescendo muito. A Coreia do Sul é um exemplo de um país que tem vivido isso. A Igreja Presbiteriana Sarang, na Coreia do Sul, ela iniciou seus trabalhos em 1978 com John Ox e hoje ela tem cerca de 30 mil membros, porque ela trabalhou essa questão dos leigos, de capacitação, mas cada um começou a evangelizar. Esse crescimento é o mesmo que aconteceu na igreja primitiva, na igreja que o livro de Atos fala. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: não podemos esquecer, a igreja existe com relação a Deus para a adoração. Ele é o centro da nossa adoração. Precisamos ter consciência de uma vida realmente de adorador. A igreja existe com relação a ela mesma para capacitar cada um, para treinar os leigos, para que cada um possa desenvolver o seu dom, cada um possa crescer no conhecimento, se desenvolver na maturidade, para que não fiquemos como crianças sendo levados, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, para um lado, para o outro, inconstante como criança. A igreja tem essa finalidade. E a igreja, com relação ao mundo, isso está bem presente, principalmente nesse período. A igreja precisa levar a mensagem de boas novas. A igreja precisa levar o evangelho, mas muito mais do que o evangelho pregado, mas o evangelho vivido. A igreja não está atrelada a templo, a lugar. Cada um de nós devemos ser a igreja de Cristo. E não se esqueça, nós precisamos saber que, como igreja, como corpo, nós precisamos desenvolver também a questão da mutualidade. Nós precisamos desenvolver a questão da diversidade, precisamos respeitar isso. Nós precisamos viver a unidade. Então, unidade, diversidade e mutualidade. E a igreja precisa ser no mundo de hoje, a igreja precisa viver no mundo de hoje como sal, que é uma influência invisível, como luz, que é a influência visível, e como perfume, que é uma influência notada. Meu desejo, minha oração é que todos nós procuremos direção do Senhor, sabedoria do Senhor, para ser realmente a igreja de Cristo nesse mundo, conforme os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família e que o Senhor continue nos perdoando, continue nos dando direção, que todos nós possamos refletir sobre a verdadeira missão e finalidade da igreja em tempos tão difíceis, em tempos em que a igreja muitas vezes tem sido levada, transformada em determinadas situações, em partidos políticos, em querer defender ideologias, essa ou aquela. A igreja deve ser o corpo de Cristo e a igreja precisa levar a mensagem de boas novas. Que Deus nos abençoe.
Eu quero aproveitar essa oportunidade de comunicações e agradecer você. Você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco nas redes sociais, eu quero agradecer a sua participação e mais uma vez reforçar aqui a nossa agenda. Nós temos as quartas-feiras, as quartas de estudo, a partir das 8 horas da noite, é transmitido online pelo Facebook e pelo YouTube da Batista Vila Formosa. Às quintas-feiras, às 21 horas, nós temos o programa online com o pastor. Esse programa agora está sendo transmitido exclusivamente pelo canal do YouTube da Batista Vila Formosa. Nos finais de semana, aos domingos, nós temos a celebração às 10 horas da manhã, que é transmitido somente via online, e às 19 horas nós já retornamos aos cultos presenciais e continuamos também transmitindo online, porque nós temos alguns protocolos que nós estamos cumprindo, e entre eles o principal é a quantidade de pessoas que nós podemos receber. Então, se você que tem nos acompanhado, não fez uma visita ainda, ou já esteve conosco, mas não é membro, não faz parte efetiva da comunidade Batista Vila Formosa, você pode ligar no 0800 que está aparecendo aí na tela e dizer qual é o domingo que você quer estar conosco. Lembrando que essa celebração presencial e online é às 19 horas. Você pode ligar, deixar o seu nome, agendar o dia que você quer estar conosco. Nós teremos uma alegria, um prazer, um privilégio em receber você e a sua família. Mas não esqueça de fazer esse contato para que nós possamos adequar e receber bem você. Quero agradecer você que continua participando conosco e não esqueça que continuamos também transmitindo as nossas programações online. Quero agradecer também você que tem contribuído, quem faz parte da comunidade Batista Vila Formosa, tem sustentado a obra, tem sido bênção, por isso nós estamos mantendo tudo aquilo que havia sendo planejado, né? Além disso, estamos também abençoando famílias, abençoando pessoas, acompanhando famílias que estão em necessidade. E isso só é possível porque você tem contribuído e você também que nos acompanha e não faz parte da Batista Vila Formosa, mas tem doado. Nós estamos na campanha Espalhe o Amor. Continuamos nessa campanha e eu quero agradecer você. E finalizando, que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a sua participação, a oportunidade de estar adentrando ao seu lar. Continue conosco, compartilhe as nossas programações, convide os amigos para acessar. Tenho certeza que sempre você vai ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que nos edifica. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.